Olá, amigos! Hoje queremos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Quais os benefícios que esse planejamento traz, o que está por trás disso tudo e como utilizá-lo da melhor maneira. Planejamento estratégico, na verdade, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente usa para tornar o trabalho da igreja mais eficaz. O planejamento estratégico é aquilo que fortalece, puxa todo mundo na mesma direção, que aponta numa direção. Aquilo que estava solto, aquilo que cada um estava fazendo aquilo que queria, agora é levado tudo na mesma direção. O planejamento estratégico não é um projeto, não é um programa novo, é um instrumento de trabalho para tornar o trabalho mais eficaz. Muitas pessoas acham que para ter melhores resultados precisam, de qualquer maneira, trabalhar mais. O que eu estou propondo aqui não é que se trabalhe mais, é que se trabalhe melhor. E esse instrumento é aquilo que nós estamos propondo para que isso aconteça. Vamos então entrar aqui, ó. Por que do planejamento estratégico? A igreja está crescendo como poderia? Será que está? Fazemos muitas coisas, tá? E fazemos muito mesmo. Eu nunca vi gente para trabalhar tanto como nós obreiros. Mas nós crescemos ainda bem aqui na União Centro-Oeste Brasileira, nas uniões lá mais do Norte, ainda há um crescimento considerável, um crescimento bom. A União Centro-Oeste Brasileira está com ao redor de 7% de taxa de crescimento anual, nos poucos anos que tem se medido ao redor disso. Então, veja, nós aqui ainda estamos relativamente bem. No entanto, estamos crescendo cada vez menos. E a minha preocupação é que está se fazendo cada vez mais, colocando cada vez mais recursos, cada vez mais gente, e o resultado não está sendo tão diferente. Então, eu estou um pouco preocupado com o envelhecimento. É como um carro, né? Você coloca gasolina, coloca óleo, mas ele não dá mais do que 60 km por hora. Então, talvez tenha que dar uma reformada no carro. E esse instrumento aqui, o planejamento estratégico, é um bom instrumento para fazer com que todo o sistema se revigore. Então, veja, pensar e agir estrategicamente é extremamente necessário nessa época que nós estamos aqui, para que o sistema se renove, para que novos pensamentos, novas perspectivas sejam criadas dentro da igreja local. Pensar e agir estrategicamente energiza o sistema, gera um senso de equipe, nós trabalhamos muito sozinhos dentro da igreja, concentra forças na mesma direção, como a visão é única e todo mundo é envolvido naquela uma visão, então todo mundo puxa na mesma direção. Deixa claro o rumo. Eu percebo algumas igrejas que já não sabem mais qual que é o rumo, para onde ir, por que elas estão ali, para que elas servem, e também define o chamado da igreja local. Eu tenho um conceito chamado a vocação da igreja local. A igreja, entendendo onde ela está inserida, entendendo como é que ela funciona internamente, ela tem condições, então, de ser muito mais eficaz, muito mais relevante no ambiente onde ela está. Então imagina comigo, você tem uma igreja no centro de Curitiba, cheia de pessoas pós-modernas, gente trabalhando nos escritórios, pessoas da alta sociedade ali. Não pode ser a mesma coisa, não pode ser a mesma estratégia, o mesmo trabalho numa igreja como essa, como, por exemplo, se você estivesse trabalhando no interior de Minas ou no interior de Goiás. Uma cidade já é diferente da outra. Uma cidade como Goiânia, diferente da cidade de Brasília. As estratégias, as pessoas são diferentes. E também as igrejas são diferentes. Há igrejas que têm a habilidade, a capacidade de fazer um trabalho, e em outras igrejas, a igreja não está capacitada. Então, falta-lhe a capacitação para atingir a sociedade nas suas necessidades. E eu não sei se você lembra o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, da irmã White, quando está escrito ali que a igreja é um instrumento de Deus para atingir o mundo, para levar o evangelho ao mundo.
Então a igreja não existe para si mesma, a igreja precisa estender os seus tentáculos, cada irmão, cada irmã, cada ministério, cada departamento tem que ter uma penetração na sociedade e ali fazer a diferença. Mas como fazer isso? Como fazer isso de maneira coordenada e ordenada, como a Bíblia diz, que tudo faça com ordem e decência? Como fazer isso? É um instrumento que eu estou propondo aqui. É um instrumento de trabalho que eu estou propondo. E que ajuda a definir a igreja local como um lugar onde as coisas podem acontecer. A ideia do planejamento estratégico é que ele seja desenvolvido por uma pessoa, apresentado para a igreja, envolvido com a igreja toda e a igreja acabe assumindo aquela visão. E mesmo que o pastor não esteja mais naquele lugar, mesmo que o pastor seja transferido, a igreja continua vivendo aquela visão. E o próximo pastor vai e serve a igreja ali onde ela está e na visão que ela desenvolveu. Queridos, está a igreja crescendo como poderia? Dá uma olhada aqui. Onde é que nós estamos nesse panorama do crescimento? O movimento de crescimento de igreja fez estudos fartos e vastos e estabeleceu aqui alguns patamares de crescimento. E eu gostaria que você desse uma olhada comigo nesse slide aqui. 25% é considerado como pobre. Crescimento ao redor de 2,5% ao ano. É quase um decreto de morte para a igreja. A igreja não consegue se renovar. A igreja vai envelhecendo, os irmãos que estão ali, por mais que contribuam financeiramente, por mais que estejam envolvidos, mas eles vão envelhecendo. Uma igreja que hoje tem em média 40 anos de idade, tá? Daqui a pouco fica com 50, 60 e vai morrendo. Se não tiver crescimento vigoroso, esse envelhecimento dos irmãos vai causar também o envelhecimento e morte da igreja. Eu vi isso em outros lugares. Eu vi quando uma igreja morre. Eu vi quando uma igreja envelhece, que a maior parte dos membros tinham mais de 65 anos de idade. E é triste ver. E quando eu vejo a sequência que nós estamos vendo hoje, Brasil, que ainda cresce, Estados Unidos, que está estagnado, e a Europa, que está morrendo, a igreja está morrendo na Europa. Eu vejo que nós estamos na mesma trajetória, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas que eles fizeram, tá, para chegar onde eles estão. O desafio e o clamor do meu coração é que a gente tenha coragem, ousadia de fazer as mudanças em tempo certo, no tempo em que nós estamos. Você pode dizer, pastor, mas eu estou batizando, eu estou recolhendo dízimo, a associação está feliz com o meu trabalho. Mas será? Onde é que nós poderíamos estar? Onde é que nós estamos de fato? No Centro-Sul brasileiro tem muitas igrejas que estão experimentando um crescimento de 25% na década. Isso quer dizer 2,5% ao ano. Agora nós temos a próxima fase aqui, 50% na década, que seria ao redor de 5% ao ano, é um crescimento considerado regular. E o crescimento que apenas mantém a igreja no nível da sobrevivência. Então, as renovações que são feitas são muito vagarosas e não existe assim, um crescimento a ponto de fazer com que a igreja realmente seja uma igreja vibrante e vigorosa. E isso nós estamos sentindo em boa parte do país. E em boa parte da América do Sul, onde a igreja cresce, né, como no próximo ponto aqui, ao redor de 100% na década, é considerado um crescimento bom. Crescimento onde ela dobra o seu número de membros a cada 10 anos. Isso é um bom crescimento. 10% de crescimento líquido ao ano. Quando falo crescimento líquido, taxa de crescimento anual, estou falando de membresia final, a quantidade de membros final de uma igreja. A cada ano, já descontados as remoções, as mortes, as transferências de saída, somadas as transferências de entrada, etc. Tem um artigo que saiu em janeiro agora de 2010, que explica minuciosamente como implantar isso na sua igreja. Por favor, lance mão desse artigo ali na revista Ministério de janeiro deste ano. Fala só sobre isso. Então, é um bom crescimento, 100% na década, 10% ao ano. Nós temos daí o próximo nível, que já é considerado um nível muito bom, quando a igreja cresce 200% ao ano. A gente não vê muito isso, geralmente ocorre em igrejas pequenas,
recém-fundadas e com a idade média dos seus integrantes ali, dos seus membros, mais para o jovem do que para o velho. Há princípios de crescimento de igreja que dizem, por exemplo, que igrejas com pessoas mais idosas crescem menos, igrejas mais antigas crescem menos, igrejas grandes crescem menos que igrejas pequenas. Então, quando você funda uma nova igreja, geralmente ela cresce muito. É muito fácil você batizar 10 pessoas num ano e no ano seguinte você já está com batizar mais 20, até às vezes mais 30 pessoas no ano seguinte. Então, 300% de crescimento numa década é considerado excelente. A igreja dobra o número de membros a cada 3 anos. Ela vai dobrando o número de membros. Os líderes e a igreja precisam planejar e trabalhar de maneira coordenada e intencional. É muito importante que a gente saiba disso. A intencionalidade. Peter Wagner diz o seguinte, que a igreja só vai crescer o tanto que os seus líderes quiserem que ela cresça. E Tom Rainer diz o seguinte, nunca vi uma igreja que tenha crescido no ritmo do seu pleno potencial. Então, geralmente, as igrejas têm mais potencial de crescimento do que elas, de fato, querem viver. Porque dá trabalho, é incômodo, o que a gente faz, como é que faz. Então, tudo isso é um problema que precisa ser, então, trabalhado. Então, 300% de crescimento é excelente. E agora, 500% é fora do comum. A igreja dobra o número de membros em 2 anos. Ocorre em plantios de novas igrejas quando muito bem planejado. Então, você, meu irmão, onde é que nós estamos nesse momento aqui? Nós temos... em algum momento, nós temos que nos dar conta, fazer os cálculos em nossa igreja, as associações, uniões, até a divisão tem que fazer os cálculos, onde é que ela está. Mas a minha proposta, o meu desafio, onde poderíamos estar, sem sonhar muito alto, sem ter uma mente que voe na teoria, coisa prática que eu vivi. Uma igreja que não crescia nada, uma vez trabalhando com planejamento estratégico. Nós tivemos 3 anos seguidos de taxa de crescimento acima de 300%. E parou só quando os irmãos começaram a brigar e começou a ter problemas ali internos, mas nós tivemos, enquanto os irmãos estavam concentrados no plano estratégico, a igreja foi adiante. É lógico que nós estamos no conflito entre o bem e o mal, o nosso inimigo não quer que a gente cresça dessa maneira, então você vai ter que suportar as lutas e as dificuldades. Mas a minha proposta é que nós cresçamos pelo menos 300% na década, seriam 30% de crescimento ao ano. Para isso basta o quê? Basta pensar e agir estratégica e intencionalmente. Que tal essa? Eu gostaria de compartilhar, de entrar com vocês então na ideia do planejamento estratégico. Dá certo. Nós temos literatura abundante sobre o assunto de maneira geral, também sobre planejamento estratégico, sobre visão, como formar uma visão. Não é falta de material. Eu tenho a figura de dois livros aqui, um chamado Poder da Visão, outro chamado Transformando Visão em Ação, do mesmo autor. Temos diversos materiais falando sobre planejamento estratégico e você, como líder, você não tem nem opção de não planejar. E planejar bem e executar bem é ter bons resultados. Planejar mal e executar bem tem resultados menores. Planejar bem e executar mal também impede os resultados. Então, por que não se dispor a aprender a planejar bem, envolver bem as pessoas, pensar estrategicamente, raciocinar e agir de tal maneira que forças e energias vão para a mesma direção?